estar contando para vocês um pouquinho da minha história, ou porque algumas coisas aconteceram. E mais uma vez, vocês vão achar até um pouco engraçado. Eu tirei de um trecho de um livro, Will, onde falava da transição de estado ou de país, que era um hack mental para poder mudar as coisas. Cortaria os focos, porque eu estaria 100% em uma única direção, e como eu estaria 100% só de olho no alvo, as coisas aconteceriam mais rápido. Tive grande mudança sim, tive um grande impacto. Quando eu realmente decidi mudar a minha vida, decidi transformar quem eu era para uma nova versão de mim mesmo, melhorada em algumas situações. Eu fiz uma transição de profissão. Na época se falava muito que quem tinha uma profissão tinha muita coisa garantida. E por causa da mudança de estado, eu percebi que o que eu fazia era muito pouco comparado ao que é realmente necessário a ser feito. E o que eu faço hoje em dia, às vezes eu fico pensando, o eu de agora, incapacidade de execução de processos, supera em muito quem eu era. E dá muito mais conta de executar mais tarefa. Bom, eu queria aprender sobre vendas. Vendas para mim era muito importante. Eu não tinha habilidade com vendas, não sabia abordar pessoas. Para estar gravando aqui agora eu tive que dar uma melhorada e me compreender melhor. Tive que superar alguns bloqueios. Tenho que lidar com ainda bloqueios com autoridade. Tenho que agradecer bastante também ao Joel J, ao Pablo Marçal. E mais cedo ou mais tarde eu vou estar gravando com eles também. Em algum momento, nessa história, nessa estrada, a gente vai se cruzar. E eu vou estar falando desse quarto dia. No meu quarto dia, depois de muitos dias, vendo a construção de todos eles, eu lembro do Joel J no palco com o Shirleyson Kaiser, dentre uma das poucas vezes que eu comecei a ter contato, assim, pelo menos visual. E ele palestrando, ele falando, o trabalho compensa, o trabalho devolve. Às vezes vai estar ruim, vai estar difícil. Na época eu estava empreendendo, eu tinha uma panificadora e isso bateu muito e eu não tinha processo, eu não tinha método. Eu achava que era simplesmente fazer pão e esperar o cliente ir até mim. Eu não entendia que eu precisava divulgar, que eu precisava transmitir aquilo para o público, para que o público me achasse. Eu não imaginava. E quando veio... esqueci agora, quando veio... Uma hora depois... O corona? O que? É Covid-19? Isso. Aí veio o lockdown. Quando veio o lockdown... Quarentena, amor. Quando veio a quarentena... Tá, então... Quando veio a quarentena, aí o que acontece? Ficou mais difícil ainda, porque eu já estava emocionalmente quebrando. E eu entendi que tudo é emocional. Como eu já estava emocionalmente quebrando, ficou mais complicado ainda. Então eu comecei a orar pedindo a Deus que me desse a oportunidade de conhecer alguém que quisesse me ensinar.
e tivesse paciência comigo. Porque eu me pergunto isso até hoje, porque parece que às vezes eu vou mais devagar em capacidade de executar e aprender e adquirir aquilo, fazer aquilo se tornar meu. E com isso, hoje eu trabalho na área de açougue e tenho a oportunidade de lidar com o público em outro nível de entendimento, de perspectiva, de fazer uma leitura rápida, ter uma sagacidade e uma execução maior. Às vezes eu imagino que precisamos ser cirurgiões muito habilidosos, porque a forma como eu dou um bom dia, como eu faço uma brincadeira, como eu tento trazer aquela pessoa para mim e fazer ela levar mais do que ela veio buscar, nem sempre é natural. Já vão fazer agora 3 anos, está fechando 3 anos que eu estou na área e eu percebi e tenho percebido a minha crescente, a minha constante ali crescente e graças a Deus melhorei muito o que eu já queria fazer. Então com isso eu vim me desenvolvendo. Hoje ainda não estou como eu gostaria, mas eu estou migrando para lá, mais uma vez. Só que dessa vez eu não estou quebrado emocional, que é uma das piores fases da vida de qualquer ser humano, é quando ele quebra. Tem um texto bíblico que fala da história de 2 jovens. Um deles ficou com o seu pai, e o outro pediu toda a herança, aquilo que ele tinha e partiu. Ele perdeu tudo, não ficou com nada. E não ficando com nada, ele teve a única oportunidade de transformar a si próprio. Porque o texto diz que caindo em si, ou seja, o que estava perdido foi encontrado por ele mesmo nele. Ele lembrou-se que a estrutura na qual ele vivia dava para ele voltar para lá. E voltando para lá, as coisas foram novamente restauradas. Então eu tenho caído em mim, eu tenho tido a oportunidade de viver de novo o que eu não tinha vivido. Eu tenho tido a oportunidade de aprender a cuidar e a domar as minhas finanças. Eu tenho vivido coisas que só tenho que agradecer a Deus, porque é muito, 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 muito maravilhoso. Porque se Ele promete, Ele cumpre. E dentro dessas coisas, dessas situações, a gente vai tendo a oportunidade de ver a mesma situação se repetir em uma forma diferente. Então, nessa forma diferente que ela vem, você já vai de primeira e mata a charada. Com essa situação, graças a Deus, eu encontrei alguém que teve paciência, mas muita paciência. E quando eu achei que não dava mais para ter paciência, ele teve paciência. Bom, para hoje tá bom, né? A transição ali de eu ter saído do estado da Bahia, eu vim para cá, para o estado de Minas, e tenho tido a oportunidade de aprender com os mineiros. Mais uma vez, agradecer ao Shirleyson Kaiser, vou também estar agradecendo ao Joel J, o Pablo Marçal, principalmente ao Marcos Feliciano, pelas inúmeras ministrações que muitas vezes ali quando eu não sabia o que fazer, eu recorria àquelas ministrações e aquelas ministrações foram impactantes de transformar e me direcionar e me posicionar com uma palavra de orientação muito, 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 muito poderosa que veio transformando, me ajudando cada vez mais ficar firme sobre a rocha. Então,
Só boa noite para vocês, um abraço para todo mundo. Detalhe principal, se inscreva no canal, ative as notificações, dá um like, deixa seu comentário aí, vai, fala aí o que você gostaria de saber dessa transição, se foi legal ou se não foi legal, mas eu posso te dizer que com um pouco do que eu vou falar da minha história para você, a sua vida também vai ficar como a minha, crescente, você vai estar reagindo e cada vez mais você vai estar sendo edificado para ter uma transformação real, para viver o incrível como eu tenho vivido. Belezinha? Até a próxima. A gente se vê aqui nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Até daqui a pouco.